Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 15. João capítulo 15, no versículo 4. João 15, versículo 4. Lá fala: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Esse versículo tem falado muito ao meu coração a respeito de salvação. Quando Jesus permanece na nossa vida, a gente começa a ser transformado. Quando eu era jovem na fé, eu pensava que salvação era só um lugar de chegada, que seria o céu. Então eu vou chegar lá, esse é o meu objetivo, é o lugar onde eu quero chegar. Mas à medida que eu fui amadurecendo, eu fui entendendo que salvação, na verdade, não é só isso, mas que é um processo na nossa vida, onde nós vamos tendo a nossa mente, o nosso coração transformados. E a gente vai mudando à medida que a gente vai se entregando completamente a Jesus. E deixa Jesus permanecer dentro da gente. E a gente vai adquirindo o caráter de Jesus na vida da gente. E vamos ficando cada vez mais parecidos com Ele. E isso não é em questão física, mas isso é em questão espiritual. Nós, na alma. Então, e eu tenho aprendido isso. Mas é bom lembrar uma coisa, eu quero falar uma coisa para vocês, gente. Processo não é fácil. Esse processo de transformação na vida da gente não é fácil, é doído. Muitas vezes nós temos que chorar aos pés do Senhor, é muito doído. Mas a palavra de Deus também fala lá em Isaías, abre lá em Isaías no capítulo 1, no versículo 19. Isaías capítulo 1, no versículo 19, fala assim: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiseres e me ouvirdes, comerei o melhor dessa terra. O que isso quer dizer? Obediência. Tudo que Deus quer da gente é que a gente creia nele, que a gente confie nele, que a gente tenha fé. Que foi o que o irmão acabou de ler agora. Foi muito boa essa palavra sua. Aqui no Salmo 27, o que ele falou? Aqui, se você voltar lá no que ele acabou de ler, no versículo 3, ele acabou de ler: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Não importa o problema, o processo, o quanto é difícil pelo que eu estou passando, mas eu tenho que crer que o meu Deus vai estar comigo, que o meu Deus vai me suprir, que o meu Deus vai me dar o suporte que eu preciso e o apoio que eu preciso. Porque Deus não promete que a gente não vai passar por dificuldades. O que Deus promete para nós é que Ele estaria conosco o tempo todo, durante os nossos momentos difíceis, e nos ajudaria a ultrapassar a tempestade que a gente está passando pela nossa vida. A gente precisa entender isso na nossa vida. Muitas vezes a gente tem a tendência de achar que o nosso problema é o pior de todos. Não é? As pessoas passam por problemas, por dificuldades muito difíceis. A diferença está em como é que cada um de nós vai conseguir superar esses momentos difíceis na vida da gente. E uma coisa eu vou te dizer: com Jesus você vai conseguir superar cada um dos problemas da sua vida e alcançará a vitória em nome de Jesus. E eu vou te falar como é que isso tem sido na minha vida. Eu nasci aqui em Patos de Minas, cresci aqui nessa terra, amo essa terra. Com 6 anos de idade, eu morava perto da igreja matriz da catedral. Deus começou a falar comigo quando eu tinha 6 anos de idade. E Deus falou comigo: vá à igreja. Eu cheguei para minha mãe, eu era muito protegida, porque eu era a única filha e tinham 3 irmãos. E só eu de mulher. Meu pai e minha mãe me protegiam demais. E eu cheguei para minha mãe e falei assim: mamãe, eu quero ir à igreja. Eu morava perto da matriz. E a minha mãe gostou da ideia e comentou com meu pai. Meu pai gostou da ideia e ele pediu que o meu irmão de 8 anos levasse meu outro irmão de 7, eu de 6 e o outro de 6 anos à igreja. E nós começamos a ir à missa de domingo.
na catedral, todo domingo, 10 horas da manhã. E quando eu estava com 14 anos de idade, Deus me trouxe uma outra revelação. Ele falou comigo novamente. Deus falou para mim: eu vou te levar através do oceano. Eu tinha 14 anos de idade. Imagina uma menina criada extremamente protegida dentro de casa. Se eu falasse isso para o meu pai, ele dava um ataque cardíaco. Não ia derrubar a casa em cima da gente. Mas eu guardei no meu coração. Eu não comentei nem com meu pai nem com minha mãe. Quando eu tinha 18 anos de idade, Deus trouxe outra revelação para mim. Deus falou para mim: você terá filhos por adoção. Então eu achei que eu ia me casar com um homem viúvo ou um homem divorciado e adotaria os filhos deles. Mas eu não falei com os meus pais. De novo, fiquei e guardei isso no meu coração. Mais ou menos com 22, 23 anos, eu entreguei a minha vida para Jesus. Comecei a servir o Senhor. E a partir daí, eu entendi uma diferença muito grande entre conhecer Jesus e servir, ter relacionamento com Jesus. Faz uma diferença. Isso começou a mudar completamente a minha vida. Antes eu não queria me casar, mas depois que eu comecei a ter relacionamento com Deus, com Jesus, eu comecei a entender os planos de Deus para a família, os planos de Deus para nós. E com 24 anos de idade, eu comecei a ter desejo no meu coração de casar, e comecei a orar e a jejuar pelo meu marido. E falei: Senhor, eu não quero casar com qualquer pessoa. Eu quero casar com uma pessoa que seja do Senhor, que o Senhor tenha para mim, porque eu não quero correr o risco de casar com a pessoa errada. E comecei a orar. Quando eu tinha mais ou menos uns 27 anos, Deus voltou naquela revelação de me levar através do oceano. Só que ele foi mais específico, em sonhos e profecias. Um profeta, um pastor chegou para mim e falou: no monte, no escuro, eu nunca tinha visto ele. Ele falou assim: Deus vai te separar para trabalhar na igreja e depois ele vai te levar através do oceano. Algumas semanas depois eu estava trabalhando na igreja. E outra forma dele me revelar foi através de sonhos. Deus começou a me mostrar o mapa da Inglaterra e falou assim: você vai para o norte da Inglaterra e depois eu vou te levar para o sudoeste da Inglaterra. E isso aconteceu desse jeito. E Deus começou a falar comigo. Quando eu estava mais ou menos com 31 anos de idade, Deus falou para mim que Ele me daria filho da carne. E Deus foi revelando, Deus vai falando com a gente. Da mesma forma que Deus fala comigo, foi falando comigo, Ele fala com vocês. Simplesmente abra o coração de vocês para ouvir a voz de Deus, porque Deus fala conosco. Ele falou comigo o tempo todo. Mas e quando eu estava mais ou menos com 34 anos, o meu marido não vinha. E aquele desejo de casar, de ter minha família, estava assim, me sufocando. Eu queria ter minha família, eu queria ter meu marido. E aí, vocês sabem o que eu fiz? Eu fui dar uma mão para Deus. A gente tem disso, não tem? Sério, fala sério. Quando Deus demora para resolver, ele fala assim: não, eu acho que eu entendi errado, eu acho que é por aqui. E foi isso que eu fiz. E fiquei noiva da pessoa errada. E aquilo lá só trouxe opressão na minha vida. Eu senti uma opressão tão grande. Um dia eu não aguentava, mas todo mundo via que ele não era o homem de Deus para a minha vida. Eu era a única pessoa que não conseguia ver. Aí teve um dia que eu não estava aguentando mais. Foi em 2001, agosto de 2001. Eu falei assim: Deus, se esse homem não é o homem que o Senhor quer para a minha vida, acaba com esse noivado amanhã. E no dia seguinte ela acabou com o noivado. No dia seguinte. E o meu casamento estava marcado para o dia 10 de novembro de 2001. Dia 28 de novembro de 2001, eu estava descendo no aeroporto de Londres. E você acha que é fácil? Só porque eu estava indo para a Inglaterra, para o país do primeiro mundo, as coisas são fáceis, são simples? Foi muito difícil. Eu estava saindo desse país com a passagem no bolso. Eu não tinha dinheiro para comprar comida lá, para sobreviver lá. Eu tinha só a passagem. Mas eu cria que Deus me queria naquele lugar. Eu cria que Deus, Ele estava me revelando desde 14 anos de idade que Ele ia me levar. Eu tinha 20 anos, Ele estava me revelando que Ele ia me levar para a Inglaterra. E eu cria que Ele queria me levar para lá. Eu estava crendo naquela revelação de Deus. Então, eu arrumei para ir. Na noite anterior de eu sair,
o meu pastor-chefe trabalhava para a igreja, né? Eu comecei a trabalhar para a igreja. O meu pastor-chefe, ele tinha organizado de surpresa para mim um jantar de despedida. Vieram 100 pessoas no jantar. E as pessoas começaram a me dar dinheiro. Na noite anterior de eu sair, eu ia sair 6 horas da manhã, sem nenhum dinheiro no bolso. Naquela noite anterior, vieram 100 pessoas no jantar e começaram a me abençoar. E foram ofertando na minha vida. E foi o dinheiro que eu saí no dia seguinte para a Inglaterra. Que deu para eu ficar lá mais ou menos, pouco mais de um mês, pagando as minhas despesas lá. Mas depois disso, e eu cheguei naquele país, gente, não sei se alguém aqui já esteve na Inglaterra. Pensa num país frio. Pensa num país escuro. Um país que chove todo dia. No inverno é escuro, o céu é cinzento, chove todo dia. Sabe? As folhas, as árvores não têm folha. Eu saí daqui 40 graus em novembro, caí lá nevando, chuva, escuro, aquele escurão. E eu tenho asma de inverno. Comecei a passar muito mal lá com a asma. E naquele frio, 3 horas da tarde já era noite. Eu ficava asfixiada daquilo, 3 horas da tarde já era noite. Eu não conseguia entender aquilo, a lógica daquilo. Eu falava, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Era para eu estar na minha lua de mel. E o Senhor me trouxe aqui. Eu não pedi para vir. O Senhor que me trouxe. E eu estou aqui nesse país, só assim, frio, sem muito dinheiro no bolso. O que eu estou fazendo aqui? Naquela noite que eu questionei, Deus me deu uma revelação. Deus me mostrou em sonho a minha noite de núpcias. O meu noivo ia se levantar da cama, dar as costas e me abandonar na noite de núpcias. Porque ele não tinha compromisso nenhum comigo nem com Deus. E aquilo lá foi um livramento de Deus na minha vida. Ele ter me levado. Eu falei assim, aí eu entendi. Eu falei, tá, eu entendo agora. Eu entendo que é aqui que o Senhor me quer, Deus. Se é aqui que o Senhor me quer, então é aqui que o Senhor vai me abençoar. E eu vou agarrar no Senhor. Eu vou morrer, mas eu vou morrer aqui, grudado no Senhor, não no nada. Da sua presença eu não saio. Eu quero ficar com o Senhor. E vou ficar aqui. E é aqui que o Senhor vai me abençoar, nessa terra. E Deus começou a me abençoar. E foi difícil. Antes de eu começar a ver as bênçãos de Deus na minha vida, eu tive que passar por muita dificuldade. Eu só podia comprar por semana um pacotinho de pão de forma, um pacote de pão de forma, um pedaço de queijo desse tamanho, um quadradinho de queijo, 2 caixinhas de leite, e eu tinha uma latinha de chocolate em pó que tinha que dar para várias semanas, porque eu não podia comprar toda semana. Eu só podia comer um misto de queijo no café da manhã com um copo de leite com chocolate e repetir a mesma comida antes de eu ir dormir. Durante o dia eu não podia comer porque eu não tinha dinheiro para comprar. Não foi fácil. Mas eu agarrei o Senhor. Eu falei assim, eu vou morrer seca aqui nesse país, mas eu agarro o Senhor, não volto com a mão na frente e outra atrás. É aqui que o Senhor vai ter que me abençoar. E fiquei lá firme no Senhor, crendo que Deus me levou lá e lá Ele ia me abençoar. E Ele começou a me abençoar. Logo em seguida eu comecei a trabalhar para a minha igreja de lá, porque eu fui ligada com a igreja. Eu comecei a ser missionária da minha igreja lá em Bolton. E aí eu trabalhava para a igreja, e aí eu comecei a me alimentar melhor, comprar fruta, um pouco de verdura, fruta, comecei a viver melhor. Deus foi abençoando, eu comecei a organizar evangelismo de rua, para estar falando do amor de Jesus para aquela nação. Quando começou a primavera, gente, quando começou a primavera lá, que coisa mais linda que foi. Passou o inverno, começou a primavera, as flores se abriram, parece que meu coração se abriu quando eu entendi o que Deus queria para a minha vida. E junto com o meu coração se abrindo, a primavera começou a florescer. Gente, que coisa mais existe, eu imagino tanto que é bonito lá. Quando a primavera vem, folhas, flores para todo lado, nas ruas, nos parques, para todo lado, nos jardins das casas, tem um monte de flores coloridas, aquelas cores mais lindas. E o meu coração foi se abrindo, as pessoas começaram a sair de casa porque não estava frio mais. E foi aquela coisa mais linda. E Deus foi falando ao meu coração. Eu fui fazendo evangelismo, trabalhando mais firme com a igreja, ajudando a igreja e fazendo a obra de Deus lá. Um ano depois que eu estava lá na Inglaterra, um ano depois, Deus trouxe outra revelação para mim. Deus falou para mim,
No final do ano, você vai ter o desejo do seu coração pelo seu marido. Em março, eu comecei, isso foi janeiro. Em março, eu conheci o Martin, de 2003. Nós conhecemos, começamos a conversar pelo telefone, pela internet. E ele foi conversar comigo, a gente começou a namorar, terminamos. Mas em novembro, antes do Natal, o que Deus falou, no final do ano, no Natal, eu peguei o que desejo do meu coração. Em novembro, perto do Natal, o Marco chegou lá, foi lá me ver de novo, ele morava em outra cidade, e virou e falou assim: eu quero namorar com você com pensamento para casar, com propósito de casamento. Eu falei: é isso que eu quero. Eu não quero namorar por namorar, porque eu não gosto de namorar. Não gostava, gente, de namorar. Eu falei: é isso que eu quero um relacionamento firmado no Senhor. Ele foi, pegou, me levou e para me apresentar para a família dele. Eu passei o Natal com meus futuros sogros e meu futuro marido, naquele ano, como Deus havia revelado. Porque esse é o Deus que eu sirvo. É o Deus que cuida de todos os mínimos detalhes na vida da gente. É o Deus que a gente não precisa ficar preocupado. O que eu vou fazer, o que vai... A gente simplesmente creia que o Senhor, Ele está com você, que Ele vai te ajudar. Não importa as dificuldades que você está fazendo. Então, isso foi no Natal. No ano seguinte, em fevereiro, Ele me pediu em casamento e a gente ia vir para Páscoa, para ele conhecer os meus pais. E aí nós decidimos que seria mais barato para nós se a gente se casasse na Páscoa, porque já tínhamos a passagem comprada para Páscoa já. Não teríamos que voltar novamente para casar. Já casaríamos naquilo. E nós resolvemos nos casar. 6 semanas, gente. 6 semanas para arrumar 3 casamentos. Um na Inglaterra, um no Brasil, em Uberlândia, e o outro na Inglaterra, em Bristol, na cidade onde a família dele mora. Porque eu queria abençoar a minha igreja daqui, porque eu era missionária da igreja daqui, mas eu servia na igreja de Bolton, eu queria abençoar a igreja onde eu servia, e eu queria abençoar a família do Márcio, a igreja onde ele servia. Então eram 3 casamentos em 3 cidades diferentes, em 2 países diferentes, em 2 continentes diferentes. Como nós fomos ver quanto é que a gente tinha de dinheiro, eu tinha 200 pounds, que era R$1.200, e o meu marido tinha 1.500 pounds, que eram R$9.000. Nós tínhamos R$10.200 para fazer 3 casamentos em 2 países diferentes, em 3 cidades diferentes, em 2 continentes diferentes. Nós tínhamos R$10.200. Vocês acham que humanamente isso é possível? Em 6 semanas? 6 semanas. Não é possível. Mas o Deus que eu sirvo, para Ele nada é impossível. Porque é Ele que cuida de tudo para nós. E eu entreguei nas mãos dele e falei: Deus, eu estou conta, não, só tem que cuidar. Eu comecei a ligar para as pessoas para saber o preço das coisas. Eu liguei para o meu amigo e falei: Evaldo, em Uberlândia, eu preciso de convite de casamento. É o meu presente para você, Silésio. Eu falei: você tem certeza? Ele falou assim: tem, escolha o convite que você quiser, não importa o quanto ele é luxuoso, é o meu presente para você. Liguei para minha amiga que tinha um treinamento de pessoas carentes, de jovens carentes em Uberlândia, para treiná-los a serem cozinheiros e garçons. Ela tinha um restaurante lá, onde eles praticavam. E eu liguei para ela e falei assim: Juliette, eu preciso de uma recepção para casamento. Você organiza para mim? Quanto você vai me cobrar? É para 150 pessoas. Ela falou assim: é o meu presente de casamento para você. Eu falei: Juliette, é uma festa para 150 pessoas. Ela falou assim: não interessa, é o meu presente de casamento para você. E eu tive que aumentar depois, 50 pessoas. Cheguei para ela e falei assim: Juliette, eu preciso para mais 50 pessoas, eu posso te pagar a diferença? Ela falou assim: não, ainda é o meu presente de casamento para você. A mãe dela, ela é inglesa. A mãe dela mora na Inglaterra. E eu ainda não havia encontrado a mãe dela. A mãe dela mandou para mim, de presente de casamento, o dinheiro para cobrir o aluguel de todas as mesas, forros, talheres, pratos, tudo que eu precisava. A mãe dela mandou de lá para mim. A minha amiga me pegou e falou assim: Silésio, vamos ali comigo no Gift Shop lá em Uberlândia. Eu fui lá, ela me levou numa loja de roupas exclusivas. Falou assim: escolhe o vestido que você quiser. É o meu presente para você, para o casamento civil. Eu falei: Mary, roupa aqui é muito cara, essas roupas são exclusivas, esses vestidos são muito caros. Aí ela falou assim: não interessa, para você é o melhor.
Eu quero que você tenha o melhor no seu casamento civil. Eu fui olhar um vestido de noiva na Maristela do Rosário, em Uberlândia. Eu falei assim, eu quero o meu vestido de noiva, quero dar uma olhada no seu vestido de noiva. Quanto que custa o vestido de noiva? Ela falou assim, para você é meu presente de casamento. Porque o cunhado dela foi o meu pastor-chefe, e ele morreu 4 meses depois que eu tinha ido para a Inglaterra. Ela falou assim, em memória ao meu cunhado, esse é o meu presente de casamento para você. Escolha o vestido que você quiser, não importa o preço, porque isso eu quero dar para você. E as pessoas foram dando. Amigos meus vinham na minha casa e me ofertavam dinheiro, falavam assim, Silésia, isso aqui é o presente que eu quero te dar para a sua lua de mel. Me davam dinheiro para a lua de mel. Os estudantes de Bolton, da igreja onde eu trabalhava, mandavam dinheiro para poder cobrir as fotos do casamento. Era um presente para a gente. A minha amiga Julinha, ela trabalha no fórum de Uberlândia. Ela falou, Silésia, todo dia de manhã vem aqui na minha casa e pega o meu carro e anda para resolver o seu casamento. No final da tarde você traz de volta para mim. E ela deixava eu usar o carro dela o dia todo, porque eu não tinha carro na época, não morava aqui mais, tinha dinheiro, tinha carro. E Deus foi usando as pessoas. A tia Ruth ligou para mim e falou assim, Silésia, onde é o seu casamento? Porque eu vou mandar o bolo do seu casamento. Você não se preocupe que eu vou mandar o melhor. Só me fala onde é a festa, você pode ficar tranquila. A decoradora falou para mim, Silésia, você não precisa, você paga as flores e paga só uma taxa para mim, porque eu quero te dar de presente de casamento. Eu escolhi uma decoração simples, porque eu não queria causar muito problema para ela. Ela transformou a igreja no reino de Deus, heaven, não estou conseguindo lembrar a palavra em português. Ela transformou-se no céu, o casamento para mim. A igreja ficou linda, ela deu muito mais do que eu havia esperado. Eu falei, Jesus amado, eu quero um casamento de unção, eu quero que na hora de entrar na igreja, o povo bata a palma e chore, porque eu quero ver a presença do Espírito Santo nesse casamento. E foi isso que aconteceu. Quando eu entrei na igreja, o povo olhava para as pessoas estavam chorando e batendo palma para me receber. A minha entrada da igreja foi com palma e com choro, de unção do Espírito Santo de Deus. Eu tive a recepção de Cristo, onde a família do Martin mora, foi presente de casamento da família dele. Em Bolton, a igreja de Bolton organizou tudo para mim, deu lugar, pagou o aluguel do lugar onde ia ser o casamento, organizaram com os estudantes, cozinharam, prepararam a festa, parou tudo lá para mim. Eu não tive que me preocupar com nada, porque esse é o Deus que eu sigo. Você não tem que se preocupar, você só tem que crer, você tem que acreditar que Deus tem o melhor para a sua vida, de que Ele te ama, de que Ele cuida de você. Bom, depois que nós passamos por essa maratona de casamento, foi a hora que todo mundo estava honrado, foi a hora de viver a nossa vida. E nós fomos ter o nosso primeiro filho, 2 anos e meio depois veio o João Lucas, o nosso primeiro filho, que era a revelação que eu havia recebido quando eu tinha 31 anos de idade. Não sei se eu mencionei aqui. Quando eu tinha 31 anos, Deus revelou que eu teria filho da carne. E Deus confirmou, o meu filho veio. E eu tive o filho da carne. E pensa no menino bom, gente. Nossa, que menino que era bonzinho. Nossa, dormia a noite toda, tranquilo, em paz, sabe? Uma bênção. Aí Deus, quando foi 1 ano depois, nós fomos tentar ter o segundo filho e não engravidava. Eu falei assim, Deus, aí eu fui ao médico para saber o que estava de errado. Voltei no médico depois de todos os exames para saber o resultado do exame. Ele falou assim, não tem tratamento para você, não tem nada que eu possa fazer por você. Eu falei assim, por quê? É sério? Ele falou assim, não tem nada de errado com você. Quando ele falou isso, eu lembrei daquela revelação de quando eu tinha 18 anos. Você terá filhos por adoção. Eu lembrei, e aquilo veio e trouxe paz no meu coração. Eu não fiquei triste quando o médico falou isso. Eu senti paz no meu coração. Eu entendi que era plano de Deus. Muitas vezes os planos de Deus não vão de acordo com os nossos planos, mas eu posso te garantir uma coisa, que os planos deles são melhores do que os seus, são melhores do que os nossos. E eu falei pro meu marido, falei assim, vamos adotar? Ele falou assim, não, eu não consigo amar filho dos outros, filho tem que ser meu, da minha carne. Eu falei, Jesus. E naquela época,
lá na Inglaterra, estava tendo um caso. Teve um caso de um menino, baby pig, 18 meses, que a mãe dele e o namorado da mãe dele bateram nele até a morte, com 18 meses de idade. Gente, na frente da televisão eu chorava com aquele caso. O meu coração parece me explodir. Eu chorava. Eu falei assim, meu Deus do céu. Eu falei assim, Martin, já que você não quer adotar, então vamos ser família acolhedora. Vocês conhecem o sistema de família acolhedora do Brasil, né? Vocês conhecem? Onde em Uberlândia está bem avançado isso. Ou a família recebe uma criança até a justiça decidir se ela vai ser adotada ou se ela vai voltar para a família. Aí a criança fica com você. E eu falei com o Márcio, lá na Inglaterra eles estão muito à frente disso. E a gente recebe para isso na Inglaterra. Então eu pude usar isso como desculpa para o meu marido. Eu falei assim, olha, já que você não quer adotar, então vamos ser família acolhedora? Olha, o negócio é o seguinte, eu vou receber, né? Aí eu não preciso sair para trabalhar, eu posso ficar em casa e cuidar do nosso filho, cuidar da outra criança. O que você acha? Ele falou, seu marido, ótimo, então vamos. Eu falei, então vamos. Nós começamos o processo para nos tornar família acolhedora. Pensa no processo doído, gente. Eles te viram do avesso. Um ano depois a gente se tornou família acolhedora. Foi em novembro de 2009. Nos tornamos família acolhedora. Eles falaram para nós, olha, está com muita falta de família acolhedora na Inglaterra, nessa área aqui que nós moramos no Sudoeste. Vai ser muito fácil vir criança para vocês. Mas aí tá, novembro não teve criança, dezembro não teve criança, janeiro não teve criança, assistente social voltou lá no final de janeiro. Eu falei assim, você falou que estava com falta de família acolhedora. Cadê as crianças para a gente cuidar? Você não está trazendo nenhuma criança para a gente cuidar? Ela falou assim, Silésia, não é nada pessoal. Nós não estamos achando uma combinação perfeita para você. Nós somos muito criteriosos. A combinação tem que ser perfeita. E a gente não está importando. Aí eu falei assim, pera, se vier gêmeos você traz para a gente? Ela falou assim, você está brincando. Eu falei assim, não, eu estou falando sério. Eu morro de vontade de cuidar de gêmeos. Isso foi janeiro de 2010. Fevereiro de 2010. Ela não foi, quando foi em março de 2010, ela voltou novamente na minha casa. Quando ela voltou, ela falou assim, Silésia, nós temos 2 meninas e são gêmeas. Eu falei assim, eu quero! Não esperei ela falar mais nada. Ela falou assim, espera, não é assim não. Você não tem experiência como família acolhedora. As meninas nasceram de 6 meses, são extremamente prematuras. A Mia nasceu com 1,1 kg. A Maise nasceu com 935 gramas. Ela falou assim, nós estamos com muito medo de entregar essas meninas para vocês. Elas estão na unidade intensiva do hospital. Aí eu falei com uma convicção, gente, tão grande no meu coração, que eu tinha tanta certeza que aquelas meninas eram meninas de Deus para a nossa vida. Eu falei assim, eu posso cuidar dessas meninas, pode me entregar elas que eu cuido delas. E eles entregaram para a gente. Nós fomos lá ver as meninas, elas tinham 7 semanas. Aí vocês lembram daquele homem que falou que não conseguia gostar de filho que não fosse filho dele? Quando nós chegamos lá no hospital, e esse homem pegou aquela coisinha pequenininha na mão dele, ele chorou, ele tremeu, de cima e embaixo ele tremeu, e ele chorou. E eu falei assim, meu bem, segura, porque eles falaram que essa menina está com a gente só 6 meses. Ele falou assim, eu não dou conta. E aí com 9 semanas de idade, nós levamos as meninas para nossa casa. Lindas, aí nós 2 da maternidade, parecendo 2 pavão, um carregando uma cadeirinha e o outro carregando a outra cadeirinha. E levamos as meninas para casa com a gente. Quando elas estavam com 3 meses e meio. Porque elas ainda não tinham, a justiça ainda não tinha decidido se elas seriam levadas para voltariam para o pai ou se iriam para adoção. Então, por causa disso, eu tinha que levar elas 2 vezes por semana para ver a mãe biológica delas, para ter contato com a mãe biológica. Porque a mãe biológica ainda estava sobre análise. Eles iam ver se a mãe tinha condições de cuidar, de ter as filhas de volta ou não. Então, numa dessas viagens que eu levei, ela estava com 3 meses e meio, para ela ver a mãe biológica, quando a gente estava voltando para casa, na porta da minha casa, eram umas 3 minutos só de viagem de carro, eu tinha uma van. Quando eu abri a porta da van, para tirar os meninos da van, a Mia estava morta. Ela estava azul, sem respiração, morta na cadeirinha. Eu tirei essa menina da cadeirinha, coloquei ela no chão da van
eu estava assim, desesperada. E eu gritei pro meu vizinho, chama a ambulância. E só que eu estava tão desesperada que eu falei em português. Ele não entendeu nada, mas ele viu que algo estava errado. Porque ele viu desespero na minha voz. Ele veio correndo. Quando ele chegou lá, eu estava com 2 dedinhos fazendo massagem no coração dela. Eu falei, chama a ambulância. Eles saíram correndo para chamar a ambulância. E eu fazendo respiração boca a boca nela e fazendo massagem no coração dela. E eu comecei a orar. Falei, Deus, foi o Senhor que me deu. O Senhor me deu essas meninas. Não tira de mim essa menina. Eu não estou pronta para perder minha filha. Traz a minha filha de volta. E eu chorava, fazia massagem, fazia respiração nela. E a cor dela foi voltando. Gente, esses médicos, esses paramédicos vieram numa velocidade tão grande que chegaram tão rápido na nossa casa. Mas quando eles chegaram, a corzinha dela estava voltando ao normal. Então eles levaram eu e ela para o hospital. E o meu sogro veio cuidar dos outros 2, da irmãzinha dela e do João Lucas, que só tinha 3 aninhos. Veio cuidar deles. Nós fomos para o hospital. Chegamos no hospital, para eles parece que era só uma coisa de mãe. Sabe mãe quando é exagerada? Fala para o médico que está morrendo, mas o filho tem só uma gripe. Então eles acharam que era mãe exagerada, sabe? E daí colocaram a gente na sala de observação e não foi lá ver a gente não. Foi cuidar dos pacientes que eles achavam que estava mais sério. A assistente social chegou, estava lá comigo. Eu estava com a Mia no braço e de repente ela estava morrendo nos meus braços de novo. E a assistente social deu um grito tão grande que saiu o médico voando de todo lado. Eles vieram correndo e arrancaram ela do meu braço com tanta força e saíram correndo para a sala de ressuscitamento. E correu aquele monte de enfermeiro e médico atrás deles. Eles me levaram atrás dele para a sala de ressuscitamento para ver o que estava acontecendo. Estava uma sala enorme do tamanho dessa igreja, gente, quase daqui para frente para lá. No meio tinha uma maca, no meio da sala. E tinha aquele corpinho pequenininho em cima da maca. E 6 profissionais em volta dela. Uma médica. O trabalho dela era manter a Mia viva. Ela ficou com a cabecinha dela aqui. E ela ficava estimulando a Mia o tempo inteiro para manter a Mia viva. Enquanto os outros médicos coletavam material, discutiam entre eles o que eles iam fazer, como que eles iam conseguir salvar aquele bebê. Ela tinha 3 meses e meio de vida. Eles me colocaram naquele canto daquela sala. O Marcos chegou lá depois, ficamos nós 2 lá. Você sabe o que é você ser pai e mãe? E sentado no canto da sala, o seu filho em cima de uma maca, aquele monte de médico tentando salvar a vida do seu filho, e você se sente inútil, você só fica lá assistindo. A gente estava lá congelado, a gente não conseguia mover, só conseguia sair água do olho da gente, a gente não conseguia nem soluçar o nosso choro, só ia saindo água no olho, a gente congelado lá no canto daquela sala. E os médicos desesperados lutando. Gente, não foi só 1 ou 2 horas, não, foram 6 horas de luta. Teve um momento lá, a médica chegou para mim e falou assim: mãe, sua filha está morrendo. E a gente não está conseguindo manter ela viva, a gente não sabe como que nós vamos salvar ela. A única coisa que a gente consegue pensar é aplicar nela um coquetel contra vírus e bactéria, para ver se mata o que está matando ela, sem saber o que está matando ela. Podemos fazer isso, eu ver se faz o que você tem que fazer. E eles injetaram nela, passou depois de algumas 2 horas, eles voltaram e falaram assim: ela está estabilizando, mãe, e nós vamos levar ela para a unidade intensiva. Ela virou para mim e falou assim: você não tem ideia do que você fez, tem, mãe? Eu falei assim: não, o que você está falando? Ela falou assim: olha, normalmente eu sou chefe da unidade intensiva de criança desse hospital. Eu faço isso para mim é rotina, tentar salvar a vida de criança. Alguns meses atrás, eu fui ressuscitar o filho de uma amiga e eu tremi, com mais de 20 anos de experiência, porque era alguém próximo de mim, eu tremi. E você é mãe, e você não é profissional da área de saúde, e você ressuscitou sua filha. Eu falei só, fiz o que tinha que fazer, porque o meu Deus me separou para ser usada nas mãos dele, para fazer isso, para salvar a vida da minha filha. Então ela ficou 3 semanas nessa unidade, nesse hospital. Ela foi para casa com 11 meses de idade. A justiça decidiu que elas seriam adotadas, seriam encaminhadas para adoção, porque a mãe não tinha condições de cuidar delas. Então elas seriam encaminhadas. E quando a gente estava
tentando ser família acolhedora durante o processo, assistente social era um homem, ele virou para a gente e falou assim: você não tem permissão para adotar, porque você está se tornando uma família acolhedora, você não é família adotiva, você não pode adotar filho que você cuidar. Quando ela estava com 11 meses, que eles colocaram ela para adoção, que a justiça decidiu que elas iriam para adoção, a assistente social era outra, mudou de assistente social. Ela chegou na minha casa e virou e falou para mim: você já pensou em adotar essas meninas? Porque seria perfeito se você adotasse. Eles falaram que nós não tínhamos permissão para adotar essas meninas. E foram eles que vieram para nós e falaram que seria perfeito se a gente adotasse essas meninas. Vocês sabem por quê? Porque não existe autoridade que não se dobre diante da vontade de Deus. Não existe autoridade que vá contra o propósito de Deus na sua vida. Não existe autoridade que vai impedir que Deus cumpra com os planos que Ele tem para a sua vida, na sua vida. Toda autoridade se dobrará diante de Deus. E se a autoridade falar que você não pode, Deus é quem vai dar a última palavra. E Deus vai falar: você pode, porque eu escolhi você. Porque foi você que eu escolhi. É você que eu estou capacitando. É você que eu quero para esse trabalho. Eu te escolhi. E sou eu que dou a última palavra. E esse é o Deus que eu sirvo. É o Deus que tem a última palavra. E não tem autoridade que seja capaz de ir contra a vontade de Deus na minha vida e na sua vida. E eles falaram isso. E nós começamos o processo. E vocês acham por quê? Vieram deles. Eles falaram que a gente podia. O processo foi fácil? Não. O processo foi super difícil. Gente, foram 19 meses de processo. Foram 19 meses de choro. O primeiro dia que eles sentaram no sofá da nossa sala para conversar comigo e o Márcio sobre essa adoção, sabe o que eles falaram para nós? Só porque vocês são família acolhedora, não pensem que nós vamos facilitar o processo para vocês. Pelo contrário, nós vamos tornar a vida de vocês um inferno. Nós vamos virar vocês do avesso. Nós vamos entrar na intimidade de vocês. E se a gente vê que vocês não são os melhores para essas meninas, nós vamos dar elas para outra família. Porque elas são loirinhas, dos olhos azuis, são meninas, são bebês, são gêmeas. É tudo que o inglês quer. A hora da gente abrir a boca e falar que elas estão para adoção, vai ter uma fila do lado de fora esperando para adotar elas. E se a gente achar que vocês não são os melhores, nós vamos dar elas para outras pessoas. Não foi fácil ouvir isso. E eles vieram 5 vezes durante os 19 meses. Eles vieram 5 meses na nossa casa, de 2. Porque eles sempre vão de 2. E eles não avisavam, eles iam sem avisar. E na Inglaterra, você não vai na casa de uma pessoa sem avisar, você sempre liga antes. E eles chegavam na minha casa sem avisar, tocava a campainha e vinha de 2 e virava para mim e falava: nós vamos te fazer uma pergunta, se a gente não gostar da sua resposta, nós vamos tirar essas meninas de você e vamos dar ela para outra família. 5 vezes eles fizeram isso. Não é fácil, gente. Foi muito sofrimento. Quando nós chegamos no final, estava chegando no final do processo, que a gente tem que passar por uma banca examinadora. Uma banca é quadrada, uma mesa quadrada, onde tem 12 pessoas, chamadas pessoas distintas da sociedade, que são médicos, advogados, professores, assistentes sociais, são pessoas chamadas dignas da sociedade, que vão sentar nessa mesa e vão julgar para dizer se você pode ser pai ou não daquela criança. E na primeira vez que nós sentamos lá, eles fizeram um monte de perguntas para a gente. E nos rejeitaram, falaram que a gente não podia ser pai dessas meninas. E o motivo que eles deu para nós, porque eu era gorda. Eu estava muito gorda. E eu não podia ser pai, eu não podia ser mãe daquelas meninas. Acabou comigo. Acabou. E isso foi em novembro. Em dezembro daquele ano, a gente estava com a passagem já comprada para vir para o Brasil, para trazer as meninas, para os meus pais
conhecerem, para minha família conhecer. E vocês sabem como é que é no Brasil, não sabem? Vocês moram aqui, vocês são brasileiros? Você vai na casa dos outros, o que tem lá para você? Comida. Uma mesa cheia de comida. Aí você sai daquela casa e vai visitar outro parente, que tem lá para você? Aí você sai daquela, você vai na outra, o que tem para você? Gente, tinha mesa cheia de comida para mim de manhã, de tarde à noite. Eu visitava umas 3, 4 casas por dia. Eu queria chorar, porque eu não podia comer. Mas se eu não comesse, era ofensa. E eu não queria ofender ninguém, porque aqui se você não comer, é ofensa. Tem que comer. E como que eu ia fazer? Eu não podia engordar. Eu não posso cheirar comida, eu cheiro comida, eu engordo. Eu não podia comer. Voltei lá 3 meses depois. O tempo que eles deu para nós foi emagrecer um pouco. Eles me deram 3 meses para emagrecer um pouco. Eles iam me dar uma chance. Me rejeitaram, mas resolveram me dar uma chance. Você tem 3 meses para começar a emagrecer. Voltei lá, depois da viagem do Brasil. 3 meses depois, 6 quilos mais gorda. Agora me fala, como é que você esconde gordura? Como é que você fala que você não engordou? Tá na sua cara! 6 quilos! Como você esconde 6 quilos? Tá na sua cara. Eu voltei lá, mais gorda. E quando eu cheguei lá naquela coisa, eu cheguei, a assistente social me falou assim: Silésia, por favor, não chora, você chora demais. Você vai entrar para aquela sala, mas evita chorar. Eu falei assim: o que você faria se estivessem tentando tirar um filho seu? Claro que eu choro. Claro que eu choro. Está sendo uma tortura para mim, esse processo. Entrei na sala. Quando eu e o Márcio, nós entramos na sala, aquela mesa lá, 12 pessoas lá para julgar a gente. Sentando lá, eles fizeram 2 perguntas para nós. Por que você quer adotar essas meninas? Porque nós amamos essas meninas, são minhas filhas. E o que você faria por elas? Eu falei: atravesse o mundo se preciso for por elas. Elas são minhas filhas. Para levantar e sair da sala. Aquelas autoridades se renderam à vontade de Deus. Eles os rejeitaram por causa da minha gordura. E eu voltei mais gorda do que eu estava. E a última palavra não foi deles. A última palavra foi do meu Deus. É ela que eu escolhi. Porque a última palavra vem deles. Eles tiveram que se dobrar diante de Deus. Eles tiveram que se render à vontade de Deus. Porque eu fui escolhida de Deus para cuidar dessas meninas. E imagina vocês, eu nasci daqui em Patos de Minas, interior de Minas Gerais, no meio de uma população de 8 bilhões de pessoas no planeta. Deus escolheu a mim para ser mãe dessas meninas. Me atravessou o oceano. Eu não queria ir. Deus me atravessou o oceano contra a minha vontade. Deus me levou lá. Eu obedeci. Mesmo não querendo ir, eu obedeci e foi. E esse é o propósito de Deus na minha vida. Deus me levou lá para ser mãe dessas meninas. Se eu tivesse desobedecido, o meu filho não teria sofrido consequência, porque ele não existiria, porque ele precisava de mim e do macho para existir. Mas elas não precisavam de mim para existir. Mas elas precisam de mim para que o propósito de Deus se cumpra na vida delas. Será que a minha estaria aqui hoje se eu tivesse desobedecido? O que teria acontecido com essas meninas? Por isso é muito sério que a gente entenda o plano e o propósito de Deus na vida da gente, para que a gente cumpra com o propósito de Deus. Se você quer ter uma vida plena no Senhor, obedeça, cumpra com o propósito de Deus na sua vida, confie nele, porque ele sempre terá o melhor, ele tem o melhor para a sua vida. E Deus tem o melhor para a minha vida, e Deus me deu a minha família linda, que eu amo de coração. Hoje, as minhas meninas estão com 13 anos, nem parece 13, vocês vão ver, são enormes, porque as meninas que nasceram pequenininha, hoje estão enormes, são super crescidas, saudáveis. E o meu filho está com 16, é um rapaz muito abençoado, tem sido uma força na minha vida, tem sido meu suporte, sempre me ajudou com essas meninas desde pequenininho, a cuidar delas. Ajudou eu e o Márcio. O Márcio trabalha muitas horas por dia, então eu precisava de ajuda, e lá a gente não tem ajuda, não tinha minha família lá
Deus abençoe a vida do João Lucas, dos meus sogros, sempre me deram suporte lá para me ajudar com as minhas meninas. Eu quero terminar por aqui, porque o meu testemunho é muito grande. Então eu quero acabar por aqui. E eu quero mostrar para vocês um vídeo de quando a gente era família acolhedora das crianças, das meninas, só para vocês verem como que foi o processo delas, de quando elas eram, quando a gente era família acolhedora delas. E depois eu passo a palavra para o presbítero